Mas por que o ser humano não consegue ter isso, tá nesse estado já de pensar na vida com esses olhos de consciência, de olhar o lugar do outro e tal, normalmente? Por que tem que estar sempre num estado de terapia, ou hipnose, ou PNL para enxergar tudo Não isso? deveria, não tem que estar. Na verdade, são ferramentas. Existem várias ferramentas. A hipnoterapia, a programação neurolinguística é uma baita ferramenta que a gente percebe nos nossos alunos formados, nos nossos clientes, a melhora rápida e significativa. Mas tem um negócio chamado ego, né? Ou seja, o ego, ele traz essa ilusão da separatividade, fica muito mais evidente, do outro é o outro, eu sou eu vou tirar uma vantagem, né? Eu tô certo, você tá errado, porque a minha verdade parece ser muito mais convincente que a sua. Você pega alguém que vota num partido, alguém que vota no outro. É difícil você convencer. Por quê? Ele tem coisas que validam aquilo. O outro também, que tem a ver com valores, que está acima de crenças, inclusive. Então, o ego, ele precisa ser trabalhado, né? A pessoa ela precisa ter humildade para reconhecer que, poxa, ela não sabe toda a história. Ela sabe um prisma, ela tem um ponto de vista. Existem vários pontos de vista. Toda a verdade é uma meia-verdade. Não é mesmo? Mas por que o ego ele é esse objeto que é descontrolado e que se tu não frear ele vai tomar conta de tudo? Por que ele é assim? Então, a gente entra já nas teorias da psicanálise, né? A gente tem o id, a gente tem um ego, a gente tem um superego, né? E eles ficam se equilibrando entre si ali. O ego sou eu, sou Lucas, RG tal, né? Sou pai da Florença, trabalho com hipnose, com PNL, né? Tenho as minhas vontades, né? O meu id, ele quer realizar os meus desejos, as minhas fantasias, as minhas funções e necessidades fisiológicas. Quero fazer xixi, quero fazer cocô, quero beber, quero fazer sexo. Ou seja, essa parte da nossa neurologia, ela quer as coisas. E o superego, ele se baseia nas normas, na cultura, na sociedade. Por isso é errado. Pô, não vai fazer xixi aqui, espera um pouquinho. Vai no banheiro daqui a pouquinho, né? O cachorro não tem isso. O cachorro entra numa padaria, ele faz um xixi lá. Ele pega um pedaço de pão, ele não passa para pagar no caixa. Por que a gente para, espera? Poxa, eu tô com fome, queria comer esse brigadeiro, mas tem que pegar essa fila. Porque a gente tem um córtex pré-frontal mais desenvolvido que faz isso. Mas algumas pessoas que têm, inclusive tem estudos científicos que falam isso, uma deficiência maior no córtex pré-frontal, que pode ser devido inclusive a uma pancada que ela teve, na infância, por exemplo, ela fica com o córtex prejudicado e aí o id prevalece. Então, a pessoa que faz uma coisa que fala assim, meu Deus, que isso? Isso não se faz, é errado, não tem filtro, né? E o ego, ele fica no meio disso. Então, o ego, ele vai depender dos meus valores sociais, culturais, da minha criação, da minha religião, se eu tiver, certo? Do que é certo, do meu conceito do que é certo e errado. E o meu id, ele não quer saber, ele quer realizar as coisas. Então, o nosso ego é o resultado disso tudo. Então você imagina a bagunça que é. Entendi. Ele não é um agente independente. Ele depende disso. Desses outros elementos. Sim, então, por exemplo, tem crianças que... a criança em geral, né? Ela quer e quer na hora que ela quer. Não, eu quero um doce. Não, mas tem que esperar, porque agora não, é só amanhã. Ela não consegue entender muito aquilo. Ela quer porque ela quer. Mas é o superego, o pai vai ensinando, ela tem um superego. Olha, já viu que tem que esperar? Você não pode ter tudo o que você quer. Você não pode comer doce a hora que você quer. Então isso vai modulando essa relação. Né? E olha que interessante, tem um caso clássico na neurologia, é do Phineas Kimby. Você já ouviu falar? Não. Ele trabalhava na fabricação de bombas em minérios e implantava bombas nesses lugares. E houve uma explosão, um acidente, e uma barra de ferro perfurou, né, a cabeça do Phineas Kimby, atravessou parte do cérebro dele, do crânio dele. Quem digitar na internet Phineas Kimby e pôr lá no... Tô lembrando, essa história é boa. E vai colocar lá no Google Imagens, vai encontrar isso daí. E aí, pô, tem lá a barra de ferro atravessada nele, né? E aí o Phineas, ele aparentemente não teve nada. O médico tirou a barra, falou, olha, milagrosamente ele não morreu, né? Tá tudo, fez a cirurgia, tirou, tá tudo bem. Eu falei errado o nome, acho que é Phineas Gage, depois você confirma pra mim aí, Caio. Aí ele
enfim, teve esse dano, né? E voltou para casa. Depois de uns dias, a família começou a dizer que ele estava com comportamentos muito estranhos. Sabe? Tava muito agressivo. Dava vontade de fazer cocô, ele fazia ali mesmo. Dava vontade de mandar alguém pra merda, ele mandava ali mesmo. Então a ciência foi vendo que muitas vezes a pessoa que ela não tem filtro pra nada, há de se investigar. Será que essa pessoa não tomou uma pancada? Olha lá, gente. É Phineas Gage, tá bom? Eu troquei o nome, agora acertei. Phineas Gage. Então olha lá, você vê lá que acertou a barra de ferro, atravessou a cabeça dele, né? E milagrosamente não morreu, mas gerou esse dano. E aí, a ciência foi estudar, baseado nisso, o cérebro do corrupto. Eu tenho até uma série no meu canal, como funciona o cérebro do corrupto. O corrupto até tem, às vezes, o córtex pré-frontal funcionando, legalzinho. Mas quando a oportunidade de se corromper é muito fácil, tipo assim, pô, tá passando essa grana aqui e ninguém não tem auditoria, vou pegar essa grana. A oferta é tão grande, mexe tanto com o lobo límbico dele, libera tanta dopamina que inebria o córtex pré-frontal. Então ele se negocia com ele mesmo. Ele fala, pô, se eu pegar isso aqui, tudo bem. Aí ele pega, ele se vicia nisso. E cada vez o cérebro dele quer mais prazer, mais neurotransmissores do prazer. Então ele fica buscando fazer, ele fica viciado nisso. Mas foi por causa desse caso que foram pesquisar isso? É uma das fontes, né? Inclusive na minha especialização em neurociência, uma das fontes buscadas que quando foram investigar por que a pessoa rouba, e aí chegaram à conclusão seguinte: por que alguns países lá da Europa, sei lá, você vai lá na Suíça, na Dinamarca, rouba-se pouco, ou quase não rouba, né? É porque eles são bons, eles são evoluídos? Não. É porque a aparente punição é maior, é mais severa. E aí vai moldando o cérebro das pessoas. Então você ativa a amígdala cerebral, que é aquela que eu falei, de luta e fuga, que é o radar social. Então o cara, ele fala assim, pô, eu queria pegar 500 mil aqui. Mas caramba, se eu pegar isso aqui dá cana e não tem negociação. Então, cientificamente falando, a impunidade, ela molda o cérebro daquele povo pra ficar cada vez pior. Sim, sim. Porque se não tem nenhum tipo de punição, se é muito fácil, é aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão, é muito fácil. Tem um monte de lacuna na lei, tem um monte de forma de depois sair ou de negociar, não é? No Brasil a gente sabe que é assim. Então isso gera oportunidade, né? Agora, quando você tem aparentemente um sistema mais firme, com as regras firmes, isso aqui não pode e acabou. Se fizer isso, vai em cana. Ele não faz porque ele deixa de fazer porque ele é bonzinho, mas porque ele fala, caramba, a amígdala cerebral dele dispara, que é o radar do perigo, ele tem medo também de ser pego, então ele não faz. Mas então isso gera um pressuposto de que todo cérebro, ele tende ao mal. Não necessariamente. Porque se deixar ele livre, ele vai sempre tender à corrupção, ao roubo, à sacanagem. Vai depender também do superego. Valores, criação e tudo mais. Então, se não tiver valor criação, ele tende fica sempre mais vulnerável. Então, por padrão, esse software ele vem para fazer merda nesse mundo aqui, né? A gente precisa de receber algum tipo de não. O não é importante. Por exemplo, os pais que estão em casa, não pode dizer sim para tudo para a criança. Ela tem que aprender a ter a frustração. A frustração é importante para o sistema de formação da personalidade dela. Para ela entender os valores sociais, o que pode, o que não pode. Ter pelo menos o mínimo de discernimento do que é certo, do que é errado. Mesmo o mapa não sendo o território, a gente vive num país onde tem leis, onde tem uma cultura, a gente precisa respeitar as pessoas, as religiões, os credos. Então, essa geração que tem muito medo, é muito sensível, tem muito medo de ser ofendida e ver uma coisa que ela não gosta, a gente está caminhando então para um lugar muito ruim da existência humana, com essa geração que está aqui agora, usando Twitter, por exemplo, agora aí. A gente está vivendo numa geração agora onde está tudo muito rápido, né? Muita informação, né? Muita overdose de informação, multitarefa. As pessoas estão sendo cada vez mais multitarefas, mas cada vez se emburrecendo mais também. Porque as coisas não têm profundidade, né? Fica muito no superficial. Muito então, rápido. É uma nova geração que a gente precisa de realmente
entender, né? E esperar sedimentar ver o que vai virar dessa geração. Tomara que dê tudo certo, né? Tiveram gerações aí que pareciam que seriam catastróficas até que foi se arrumando, né? Eu te pergunto mais pela questão assim, quando tu se protege muito da frustração, ou de ser ofendido, ou de ver um conteúdo que te ofende, tu acaba não desenvolvendo essa parte que a gente estava falando agora do não, de se frustrar, de se sentir ofendido. Sim, né? sim. Então, isso volta até a ver com ego, né? Que é a vitimização, né? Ela é uma característica do ego, que é ver onde doeu em mim e não onde doeu em você. Né? Ou seja, que aí fica essa geração muitas vezes mimimi, né? Que não pode falar nada mais. Não falar nada mais, se ofende. Então você tem que ficar... O superego ele tem que estar mais ativo, ele tem que estar muitas vezes pisando em ovos. Sim. Tem temas que você não pode entrar, e é polêmico, é complicado. Então você precisa de ter, né, essa ativação do superego o tempo todo.